O petróleo está queimando na região do Báltico, mas não é porque Putin finalmente puxou o gatilho e começou uma guerra com os estados bálticos. Não, a Ucrânia atacou de novo, mirando um porto russo no Mar Báltico, essencial para Putin manter entrando o dinheiro do petróleo. Esse porto foi destruído e agora Putin enfrenta a perda de algo insubstituível para a Rússia. Durante a noite de 23 de março, a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia. Isso pode nem parecer notícia. A estratégia de longo alcance da Ucrânia já é conhecida, então outro ataque não surpreende. Mas esse ataque foi diferente. O alvo da Ucrânia em 23 de março foi Primorsk, que fica no Oblast de Leningrado e abriga o terminal de petróleo da Transneft, um dos centros de exportação de petróleo mais importantes da Federação Russa. Primorsk possibilita que Putin exporte petróleo ilícito com a frota fantasma russa para compradores globais. A Ucrânia lançou algo tão forte contra o porto que causou uma paralisação que pode durar dias ou até semanas. Em instantes falaremos sobre a arma que a Ucrânia possivelmente usou no último ataque. Primeiro, vamos aos resultados. Em seu ataque mais recente contra a infraestrutura de energia e exportação de petróleo da Rússia, a Ucrânia mirou tanques de armazenamento de combustível em todo o porto que estavam sendo usados para armazenar produtos petrolíferos destinados ao envio para outros países pela Rússia. São duas histórias: o que a Rússia afirma que a Ucrânia fez e o que revelam as fotos de satélite do porto de Primorsk. Ao menos, a Rússia não tentou negar que foi atingida. Segundo o canal Astra no Telegram, o governador do Oblast de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmou que drones ucranianos atingiram um tanque de combustível em Primorsk. Segundo Drozdenko, outro foi destruído pelas defesas aéreas, mas ainda causou danos. Um drone caiu e danificou um poste de energia perto da vila de Yemilovo. No distrito de Vyborg, bombeiros apagam a grama seca no campo onde o drone caiu. Os esforços para repelir o ataque seguem, informou o governador regional. Muito bem, Drozdenko. Você evitou a desculpa dos destroços de drone que os russos usam quando drones ucranianos atingem alvos, mas não escapou totalmente da desculpa. Um drone caído não equivale a dizer que destroços causaram um incêndio devastador, então isso conta a seu favor. Mas um tanque de armazenamento de combustível... Senhor Drozdenko, parece que o senhor esqueceu o fato de que existem fotografias de satélite, e elas revelam muito mais sobre o que aconteceu em Primorsk do que o senhor gostaria que o mundo soubesse. Fotos compartilhadas pela conta da Euromiden Press no X mostram que a Ucrânia destruiu mais de um tanque. Pelo menos 4 já pegaram fogo após o ataque da Ucrânia, e como os incêndios continuam em Primorsk, há a possibilidade de mais serem incendiados. As fotografias de satélite revelam que os tanques de armazenamento de combustível de Primorsk estão dispostos em grupos de 2. Um desses grupos está completamente destruído, indicando que 2 tanques foram destruídos. Em 2 grupos, há um tanque de armazenamento em chamas em cada. A fumaça desses incêndios obscurece a visão dos outros grupos na foto, podendo indicar que 5 ou 6 tanques foram destruídos. Isso é uma grande perda para a Rússia, e o ataque da Ucrânia foi grande o suficiente para forçar a evacuação de pessoal e o fechamento de um porto que é crucial para os esforços de Putin em usar a frota sombra para manter bilhões de dólares do petróleo fluindo para Moscou. Antes de aprofundarmos, dissemos que o ataque a Primorsk se destacou dos outros por causa da arma usada pela Ucrânia. Isso é evidente, pois a Ucrânia já atacou Primorsk antes. Em setembro de 2025, lançou um ataque com drones contra o mesmo porto atingido em 23 de março, causando impacto. Fez parte de um ataque de 221 drones da Ucrânia contra regiões russas, causando incêndios em uma embarcação em Primorsk e em uma estação de bombeamento no centro de exportação de petróleo. No entanto, por mais impressionantes que esses resultados possam ter sido, eles não se comparam a 4 enormes tanques de armazenamento de combustível, sendo consumidos pelas chamas. Isso indica que a Ucrânia não utilizou drones padrão de longo alcance no último ataque a Primorsk. Ela usou algo diferente, uma arma que tem sido chamada de híbrido entre drone e míssil, e que tem dado à Ucrânia a capacidade não só de atacar profundamente o território russo, mas de atacar com mais força do que nunca antes. Essa arma é o Flamingo. Segundo o Telegraph, os resultados mais explosivos vistos em 23 de março sugerem que a Ucrânia usou algum tipo de míssil contra Primorsk, não drones. O Flamingo é o principal candidato, pois representa exatamente o que faltava à estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia. Com um alcance de 3.000 quilômetros, ou cerca de 1.860 milhas, e uma ogiva que carrega um devastador explosivo de 1.150 quilos, ou pouco mais de 2.530 libras. O Flamingo pode fornecer 10 vezes mais poder de fogo que um drone padrão de longo alcance.
O híbrido de míssil e drone é fabricado na Ucrânia e oferece uma alternativa aos mísseis Storm Shadow e Atacams, de fabricação ocidental, que a Ucrânia usou no passado, mas que são limitados tanto em alcance quanto pelo fato de que a Ucrânia frequentemente precisa pedir permissão aos fabricantes dos mísseis antes de realizar um ataque. Esses problemas não afetam o Flamingo. Além disso, a instalação atingida pela Ucrânia fica a cerca de 1.000 quilômetros, ou cerca de 621 milhas, da fronteira com a Rússia, mostrando que a Ucrânia teve de usar uma arma que combina alcance com grande poder de fogo. O Flamingo é o principal candidato, pois a Ucrânia deixou a marca do Flamingo em Primorsk antes de incendiar o porto. Em instantes, explicaremos por que a Ucrânia escolheu Primorsk como novo alvo. Mas você já deve saber dos ataques de longo alcance da Ucrânia e imaginar que Primorsk não foi o único alvo atingido. E foi exatamente isso que aconteceu em 23 de março, quando mais infraestrutura petrolífera da Rússia acabou pegando fogo sob o peso dos ataques de drones da Ucrânia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou isso em uma postagem no Telegram e confirmou o ataque a Primorsk. A refinaria de petróleo Bajnevo-Fenef-Takin também foi atingida e houve confirmação de incêndio no local. A refinaria Bajnevo-Fenef-Takin é fundamental no abastecimento de combustível às Forças Armadas Russas, segundo o Estado-Maior. Essa refinaria fica em Ufa, que faz parte da República do Baixo-Cortustão. Ela está a cerca de 1.400 quilômetros, ou quase 870 milhas da Ucrânia. O Flamingo foi usado nesse ataque? Se sim, o Estado-Maior não comentou nem revelou qual arma atingiu Primorsk. O Estado-Maior destacou que a refinaria de Ufa processa de 6 a 8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, refinando em produtos como combustível e lubrificantes, que podem ser usados pelo exército russo na Ucrânia. Eliminar as refinarias destrói o seiva vital da máquina de guerra russa. E como você verá, esse não foi o único prejuízo causado pela Ucrânia à Rússia com os últimos ataques de drones. Ainda falta comentar mais um ataque. O Telegraph também relata que a Ucrânia atacou o centro de exportação de Ust-Luga, outra parte fundamental da infraestrutura petrolífera da Rússia. Após o ataque, as operações foram suspensas em Ust-Luga, assim como no centro de Primorsk, devido a um incêndio em uma instalação que lida com cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Exportações foram retomadas nesse porto do Mar Báltico, informou a Reuters em 23 de março. Porém, não é o caso de Primorsk, pois a Ucrânia atingiu fortemente tanto a presença russa no Mar Báltico quanto a frota fantasma. Isso mantém os cofres do Kremlin cheios de dinheiro sujo do petróleo, enquanto Putin aprofunda a invasão da Ucrânia em seu 5º ano. A Ucrânia conseguiu expor uma das maiores e talvez subestimadas vulnerabilidades da máquina de guerra russa. A região do Báltico é mais importante para Putin do que ele admite, e explicaremos o motivo em breve. Mas antes disso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais vindo por aí, então inscreva-se se estiver gostando, Machê. Primeiro vamos explicar por que Primorsk é vital para a presença russa no Mar Báltico e para as finanças do Kremlin. Segundo o Euromaidan Press, Primorsk é essencial para a exportação de petróleo russo no Mar Báltico, movimentando cerca de 60 milhões de toneladas anuais. Segundo a Independent Petroleum Association of America, uma tonelada de petróleo bruto estrangeiro, como o russo, equivale a 6,99 barris. Multiplicando isso por 60 milhões, você tem 419,4 milhões de barris de petróleo saindo de Primorsk todos os anos. Esse número vai se tornar importante mais tarde, quando fizermos mais alguns cálculos. Mas por enquanto, basta saber que a Ucrânia acabou de deixar fora de operação um porto que contribui com bilhões de dólares para os cofres de guerra de Putin, talvez por dias, se não semanas. E o fato de a Ucrânia ter atingido os tanques de armazenamento de petróleo também foi inteligente, pois isso significa que o petróleo está queimando enquanto Primorsk está fora de operação, custando ainda mais dinheiro para a Rússia. Primorsk é vital para as forças armadas russas por armazenar, refinar e transportar combustível usado pelas tropas de Putin na Ucrânia. Mas talvez ainda mais importante do que isso, Primorsk é um centro para a frota fantasma de navios que Putin construiu para ajudar a Rússia a contornar as sanções que os aliados da Ucrânia impuseram ao petróleo russo após a invasão de Putin. Essa frota é enorme, mas seu caráter secreto dificulta saber seu tamanho e os valores ligados à sua criação e ao dinheiro que gera para a Rússia. De acordo com a Sky News, existem até 800 embarcações na frota fantasma, muitas das quais são petroleiros antigos que já deveriam ter sido retirados de circulação há anos, mas estão sendo mantidos em operação apesar de estarem desgastados e mal conservados. Tudo para que a Rússia possa continuar vendendo seu petróleo.
A revista Ukrainian Shipping afirmou em 2025 que a Rússia já havia gasto 14 bilhões de dólares em sua frota fantasma, mas esse valor deve ser ainda maior, pois não há sinais de que as compras de embarcações tenham parado. Quanto ao retorno desse investimento, o Geopolitical Monitor relata que a Rússia conseguiu obter cerca de 9,4 bilhões de dólares em receita adicional apenas com sua frota fantasma em 2024. Se o retorno dos outros anos da frota fantasma for igual, ela já devolveu ao Kremlin várias vezes o valor investido. O veículo informa que a frota fantasma responde por 89% das exportações russas de petróleo bruto e 70% do petróleo vendido por via marítima. A frota fantasma parece ser maior que a frota oficial de petroleiros da Rússia, e Primorsk é um dos principais centros dessa operação obscura. Cada dia que a frota fantasma falha em cumprir o plano de Putin é um grande golpe para ele. Rivovara, especialista em economia, afirma o quanto Primorsk e Ust-Luga são importantes para a frota fantasma da Rússia. Ele explica que mais de 60% do petróleo da Rússia é exportado apenas desses dois portos e estima que os petroleiros que vão para Primorsk têm capacidades de cerca de 120 mil toneladas. Com esse tamanho, cada um desses petroleiros pode transportar entre 50 e 60 milhões de dólares em petróleo. Então, cada dia que eles ficam retidos na região do Báltico é um dia a mais antes que esse dinheiro do petróleo chegue à Rússia e possa ser tributado pelo Kremlin. Isso por navio, aliás. O fechamento de Primorsk pode causar dezenas de atrasos. Isso só prejudicará a Rússia, enquanto Putin tenta avançar com uma ofensiva de primavera que já começou desastrosa na Ucrânia. Sofrendo o maior número de baixas que já sofreu em um único dia, até agora em 2026. Menos dinheiro entra, menos dinheiro é gasto na ofensiva. Ainda mais soldados russos morrem. É uma lógica bem simples de seguir, e além disso, existe a possibilidade de que o ataque de Primorsk da Ucrânia possa causar problemas para outras coisas ainda mais obscuras que a Frota das Sombras é acusada de praticar no Mar Báltico. Com o aumento de navios da Frota das Sombras nessas águas, cresceram também os relatos de incêndios e danos em infraestruturas submarinas de comunicação e energia no Báltico. A Frota das Sombras da Rússia ameaça não só manter o dinheiro do petróleo entrando no país, mas também pela influência direta na segurança das nações que compartilham as águas do Báltico, várias delas membros da OTAN. E tudo isso sem citar como o uso de petroleiros decadentes pela Rússia para transportar petróleo pode causar efeitos ambientais graves. Um vazamento em petroleiro de 120 mil toneladas já pode causar desastre ecológico no Mar Báltico. O ataque da Ucrânia a Primorsk pode tornar um dos principais portos russos no Báltico perigoso para uso. Putin sabe que a Ucrânia pode atingir Primorsk. Além disso, ela pode atacar Primorsk com armas capazes de destruir a infraestrutura do porto. Se os ataques continuarem, a Rússia vai arriscar manter Primorsk como centro de exportação de petróleo? Pode ser que sim, mas isso só aumentaria a queima de petróleo. Se a Rússia recuar, perde a ameaça de segurança criada no Mar Báltico com a Frota Sombra, o que pode prejudicar as ambições de Putin. O Mar Báltico, que deveria ser um local para Putin exibir poder, revelou-se uma das maiores vulnerabilidades da Rússia. Por mais que vejamos a Rússia tentando causar caos na região do Báltico através de seus ataques híbridos contra países como Estônia, Letônia e Lituânia, sempre existe um método por trás desse tipo de loucura. O Kremlin quer um caos controlado na região do Báltico, por meio do qual pode projetar o poder que acabamos de mencionar. Quando a Ucrânia lança mísseis e drones potentes, ou híbridos, contra um porto russo no Mar Báltico, o controle se perde e resta apenas o caos. Putin não pode se arriscar. A atuação militar da Rússia no Mar Báltico só vai até certo limite antes de reação da OTAN, e até agora segue essa linha com cautela. É por isso que a Frota Sombra segue tão ativa nessas águas. Agora, e como fez tantas vezes em sua guerra com a Rússia, a Ucrânia está tentando pressionar Putin a tomar decisões que ele não quer tomar. Ativos russos no Mar Báltico viram alvos, mostrando a dependência da Rússia dessa rota. Essa é a vulnerabilidade, e novamente tudo se resume a dinheiro, puro e simples. Com a Frota Sombra, a Rússia arrecada cerca de 100 bilhões de dólares ao ano exportando pelo Mar Báltico para outros países. Segundo o relatório de junho de 2025 da Ukraine World, até 100 petroleiros cruzam mensalmente o Báltico, levando petróleo russo aos compradores de Putin. O Mar Báltico é tão vital para a Rússia que as receitas de exportação por essa rota rivalizam com a ajuda militar ocidental à Ucrânia. Nem todo o dinheiro vai direto ao Kremlin, mas é taxado pela Rússia, gerando bilhões de dólares anuais que podem financiar a guerra na Ucrânia.
Já mencionamos que faríamos mais cálculos baseados na capacidade do terminal de petróleo de Primorsk. Esses dados mostram como o porto é vital para a economia russa durante a guerra contra a Ucrânia. Após o início da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos contra o Irã, o preço do petróleo subiu, frequentemente passando de $100 por barril. Isso é uma notícia excelente para Putin. A Rússia sobreviveu oferecendo seu petróleo sujo com um grande desconto em relação ao preço padrão do petróleo bruto. Então, um preço mais alto significa mais dinheiro, mesmo com o desconto aplicado. Segundo a Euronews, a Rússia oferecia desconto de cerca de $25 por barril ainda em dezembro de 2025. Se assumimos que esse mesmo desconto está sendo aplicado agora que o petróleo está chegando à faixa dos $100 por barril, isso nos dá um valor aproximado de $75 por barril para o petróleo da Rússia. A Euromaidan Press informa que Primorsk processa cerca de 60 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, ou 419,4 milhões de barris. Assumindo o valor do desconto que acabamos de mencionar e uma situação em que os preços do petróleo não caiam substancialmente, como pode acontecer se os Estados Unidos prolongarem a Operação Fúria Épica, isso significa que só Primorsk é responsável por injetar mais de 31,4 bilhões de dólares na economia da Rússia este ano. Essa situação é inaceitável. A Ucrânia sabe e, por isso, atacou Primorsk. Esse porto é essencial para Putin, tanto pela projeção de poder no Mar Báltico, quanto pelo dinheiro gerado para a invasão. Para a Ucrânia, destruir esse porto agora significa menos dinheiro para Putin depois. Isso também serve como um lembrete de que a guerra na Ucrânia ainda segue sendo travada intensamente, mesmo com grande parte da atenção do mundo desviada para o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. Com drones possivelmente híbridos de míssil e drone Flamingo atingindo Primorsk, a Ucrânia segue na agenda internacional. Enquanto isso, Putin vê algo insubstituível sendo retirado da Rússia. E Primorsk não é a única coisa insubstituível que Putin perdeu nos últimos dias. Antes do ataque a Primorsk, drones ucranianos atacaram uma base estratégica usada pela Rubicon, a unidade de elite russa especializada em drones. Essa base agora não existe mais. A Rubicon está em frangalhos, e a guerra de drones da Rússia foi prejudicada. Descubra como no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todos os ataques mais recentes e devastadores da Ucrânia. E obrigado por assistir.